se Olá pessoal, bom dia, a paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, hoje, dia 9 de novembro de 2020, dia 9 de novembro, daqui a pouco, Feliz Natal, próspero Ano Novo, enfim. Mas seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, segunda rua paralela à garagem São Francisco, fácil de chegar, fácil de chegar lá. Você passou o trevo do bairro Nova Era, da BR-040, a sua primeira esquerda você entra, você segue o fluxo, a sua segunda esquerda você sobe e você está lá com a gente lá para a glória de Deus. Amanhã nós temos a Escola de Sabedoria, 7h30 da noite, né, presencial e online, né, graças a Deus, um trabalho bem bacana sobre as 7 cartas, 7 igrejas do Apocalipse, um assunto bem interessante, bem atual para a glória de Deus. Quarta-feira à tarde nós estaremos com um culto, né, junto com a equipe do pastor Exídio, ministrando a palavra e a campanha Minha Família no Altar de Deus. À noite de quarta-feira estará reunido o departamento de homens, né? Os homens da igreja estarão reunidos para louvar, glorificar, ouvir uma palavra abençoada para a glória de Deus. Quinta-feira são os nossos cultos familiares. Na sexta-feira nós temos a campanha Minha Família no Altar de Deus, nos preparando, de sexta-feira é o último elo, nos preparando para o nosso projeto de vida de 2021, que nós vamos fazer na sexta-feira também. Sábado a Mocidade, dia 14 a Mocidade, domingo de manhã às 8 horas da manhã, às 9h30 da manhã e às 6 horas da tarde. Graças a Deus nós estaremos reunidos ali louvando e glorificando a Deus. Somente na Santa Ceia, que são 4 cultos, para nós diluirmos bastante, não termos um acúmulo de pessoas. Mas você é o nosso convidado. E nós estamos numa campanha muito preciosa essa semana, às 3 horas da manhã. Nós temos uma campanha com a liderança da igreja, buscando a Deus por nossa vida espiritual, amadurecimento, crescimento, despertamento, alcançar as almas para a glória de Jesus. Então, durante toda essa semana, às 3 horas da manhã, nós estaremos juntos para a glória de Deus, aleluia. E outra coisa, dia 21 agora, sábado, você é o nosso convidado a estar presente num culto regional de mocidade, vai ser muito abençoado, vai ser muito bacana, glória a Deus, aleluia, muito bacana mesmo. E você é o nosso convidado para estar aqui ouvindo uma palavra de Deus, será uma noite de cura, de bênção, vai ser algo muito bacana mesmo, sábado, dia 21, 7h30 da noite, presencial e também online, tá bom? Vai ser muito bacana, você é o nosso convidado. E no último final de semana de novembro, nós estaremos numa vigília lá no centro de treinamento, aí mesmo no sítio, e vai ser muito precioso a nossa visita, a nossa vigília será muito poderosa. Você é o nosso convidado a participar conosco. Olha quanta coisa bacana, quanta coisa legal, olha que coisa bacana, né? Graças a Deus, aleluia, maravilha. E olha, nós estamos falando sobre a justiça de Deus, né? Falando sobre em quem temos esperança, uma série chamada Esperança, e nós estamos falando em quem devemos colocar a nossa esperança, em ter a nossa esperança, em que devemos colocar a nossa esperança, né? Falamos que nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, falamos que nós devemos colocar a nossa esperança em Cristo, e nós paramos na justiça, né? Que é também onde nós devemos colocar a nossa esperança, na justiça divina, na justiça de Deus, né? Aquela que provém do alto. E nós estamos falando de alguns significados da palavra justiça em relação à justiça divina. E nós separamos aqui uma das palavras, alguns dos significados da justiça, que é a qualidade que leva os cristãos a agirem e corretamente de acordo com os mandamentos de Deus. É a qualidade que leva os cristãos a agirem de conformidade com os mandamentos de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Então a justiça é algo que o cristão deve fazer, né?
praticar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Então a justiça ela deve ser praticada por nós, não? E nós devemos colocar, ou seja, colocar a nossa esperança nessa justiça. Aí nós separamos alguns versículos bem bacana para compartilhar com você. Lá no livro de Miqueias 6:8 diz assim: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade, ame a humildade com o seu Deus. Olha só que interessante. Então, eu estou apoiando a minha fé, aliás, a minha esperança na justiça. Então, quando eu apoio, eu coloco, espero na justiça, se a minha esperança está na justiça, olha o que a palavra de Deus nos fala, como é que nós devemos agir, fazer, nos comportar. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Olha que coisa bacana. Ame a fidelidade e ande em humildade com o seu Deus. Coisa bacana, né? Uma grande orientação, uma orientação muito preciosa vindo da parte de Deus para nós praticarmos, se nós temos apoiado a nossa vida na justiça. Lá, e devemos apoiar a nossa esperança na justiça e praticá-la, né? E nós seremos bem-sucedidos para a glória de Deus. Então, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Coisa bacana, né? Maravilha. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 13, nós montamos um material aqui, diz assim a palavra de Deus: falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros dos seus corpos em escravidão à impureza, à maldade e a maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Então Paulo fala aos romanos de uma forma bem bacana, dizendo: se vocês fazem isso com os seus membros, os membros dos seus corpos, se levam à escravidão da malícia, da maldade que vai levar à maldade, então faça isso agora. Ofereça esses membros do seu corpo em sacrifício à justiça, que vai levar à santidade. Olha que bacana. Se eu tenho colocado a minha esperança na justiça, e se eu ofereço a minha vida em escravidão à justiça, ou seja, servindo a justiça, eu vou viver em santidade, eu vou viver em contato com Deus, eu vou viver tendo acesso e ouvindo o que Deus tem para mim. Em Romanos capítulo 6, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: porque outrora eram trevas, e outrora éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade. Desculpe. Olha só. Então, porque Romanos 6,19. Porque outrora nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Olha que coisa linda, né? Olha que orientação que Paulo, traz para nós. Nós não somos mais das trevas, nós somos da luz. Não andamos mais em trevas, andamos na luz e somos a luz deste mundo, conforme diz o Senhor Jesus em Mateus: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Porque fomos tirados das trevas e vivemos agora e andamos na luz do Senhor, e somos luz para o mundo. E se nós somos filhos da luz, temos, pois, os frutos dessa luz, que consiste em bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir
o que é agradável a Deus. Olha que coisa interessante. Procure discernir, saber, escolher o que é agradável ao Senhor. Tem coisas que não são agradáveis, então eu tenho que ter discernimento naquilo que é agradável. Será que isso agrada a Deus? Será o que eu estou falando agrada a Deus? Será que a minha maneira de me comportar agrada a Deus? Será que a minha maneira de lidar com as pessoas agradam a Deus? Então, isso a gente procura discernir, né? As pessoas têm falta de discernimento. Às vezes fazem coisas, mas não procuram saber. É da vontade de Deus, vai agradar a Deus, vai ser bom para o meu próximo, vou edificar a vida dele, vou abençoar a vida dele, vou fortalecer a vida dele, vou edificar a vida dele, vou ser luz na vida dele. Olha que coisa bacana. Olha, então quando eu me apoio na justiça. Olha que coisa bacana. Quando eu me apoio, né? Quando eu me apoio nessa justiça. A palavra de Deus em Romanos, deixa eu fazer uma troca aqui que deu uma embaralhada aqui. Em Romanos 6,19 diz assim: falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas. Então ele fala sobre essa limitação e levando o nosso corpo em obediência a Cristo, em sacrifício, para alcançar uma justiça que leva à santidade. Agora é Efésios 5, 8 ao 10, desculpe, livro de Efésios, capítulo 5, versículo 8 ao 10, que fala: porque outrora nós éramos trevas, agora nós somos luz no Senhor. Somos luz no Senhor. Sem o Senhor nós somos trevas, com o Senhor nós somos luz. Então, porque outrora eram trevas e agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, só fiz uma confusão dos versículos. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: Ele, o Senhor Jesus, levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Olha que coisa bacana. Olha que coisa maravilhosa. Coisa bacana, muito bacana. Então, vivendo em justiça. Então, se a minha esperança está na justiça, olha os frutos da justiça. Se eu apoio a minha esperança na justiça, olha quantas coisas favoráveis eu irei alcançar, serão para a minha vida. Olha quantas coisas favoráveis eu vou receber por colocar a minha esperança na justiça divina. Mas também devemos praticar a justiça, né? Deus nos chama a uma prática de justiça também. Fazer o que é correto, fazer o que é certo, como nós vemos agora em Efésios, nós não andamos mais nas trevas. Éramos trevas, andávamos em trevas, fazíamos coisas das trevas. Hoje nós não estamos mais nas trevas, nós somos luz no Senhor. Então, conectados em Cristo, nós somos luz. Conectados no Senhor, nós temos luz ao nosso redor. Luz não é bom, luz não é bacana. Imagina você ter que trabalhar na escuridão. Olha a dificuldade. Imagina você viver na escuridão. Olha que dificuldade será. Lembra não, né? Imagina, talvez você já tenha passado por essa experiência, não ter luz na sua casa por uma manutenção da rua, para uma manutenção por causa de um relâmpago, o transformador quebrou, aí a luz apagou. Olha como que aquela noite ficou difícil, não encontra a vela, e quando encontra a vela é pouca, os meninos ficam agitados. Então, isso é as trevas, mas nós não andamos mais em trevas, nós andamos na luz.
E se nós estamos na luz, devemos ter discernimento para saber o que vai agradar a Deus, né? Fazer sempre essa pergunta: o que eu vou fazer vai agradar a Deus? Isso está agradando a Deus? Isso agrada ao Senhor? Isso é muito interessante. Então, continuando, né, conforme dando prosseguimento, conforme o dicionário cristão, falando sobre justiça, a justiça bíblica é a condição necessária para o estado de plenitude e florescimento que é devido a toda a criação de Deus. Olha, então a justiça bíblica é a condição e a ação necessária para o estado de plenitude e florescimento que é devido a toda a criação de Deus. Então nós precisamos realmente apoiar a nossa esperança na justiça. A palavra hebraica, shalom, significa a palavra hebraica paz, completude, plenitude. Onde houver justiça, haverá paz, haverá completude, haverá plenitude. Olha que coisa bacana. Então eu preciso realmente apoiar, né, colocar a minha esperança na justiça. Cada 50 anos os israelitas comemoram, a cada 50 anos o judeu devia participar de um ano de celebração e libertação. Eles devolviam terras, propriedades e direitos a propriedades dos seus donos originais, escravos eram soltos. Então, de 50 em 50 anos, Israel tinha essa estrutura. Olha só que bacana, fazia justiça ao pobre, ao patrão, ao que estava passando necessidade. Então a Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, Deuteronômio 32, versículo 4, diz assim: Ele é a rocha, o Senhor, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e não comete erros, justo, reto Ele é. Então apoie a sua esperança na justiça divina, na justiça do Senhor. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Olha que coisa bacana. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Então nós devemos apoiar a nossa esperança na justiça, porque ela vai nos trazer benefício, e também fazer a justiça para alcançarmos também os nossos benefícios. Quarta-feira nós vamos falar de outro apoio: apoiar, colocar a nossa esperança na salvação. Olha que coisa legal, colocar a nossa esperança na salvação, né? Esperar na salvação, ter esperança na salvação. Tem muitas pessoas que falam: mas está demorando esse negócio de arrebatamento. E tem uns que falam assim: tomara que demore mesmo para poder viver bastante. Deus sabe todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Não adianta a gente querer prolongar ou querer antecipar. Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Graças a Deus por isso. Mas nós vamos esperar na salvação. Por muitas pessoas não terem esperança na salvação, estão se perdendo, estão se esfriando. E a pior coisa é quando se esfria. A palavra de Deus fala em uma das igrejas que você está aprendendo no Apocalipse, uma igreja que era morna, não era quente nem fria, era morna. Então o próprio Deus falou assim: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, de expelir você, porque você não é morno, você não é frio nem é quente. Você não está nesse processo. Então a gente vê quando as pessoas vão falando da salvação, desse apoio da salvação. Vamos colocar alguns versículos para você ver. Nós vamos falar de alguma coisa sobre salvação. Às vezes as pessoas não têm mais esperança na salvação dela, e aí começam a se esfriar, se esfriar, se esfriar, se tornam apostatados, como nós fizemos na série passada. Quarta-feira, vamos falar sobre colocar nossa esperança na salvação, a nossa conquista em Cristo,
a nossa salvação. Tá bom? Vamos fazer isso? Então, quarta-feira, nós vamos falar sobre, nessa série de esperança, falar sobre colocar a nossa esperança na nossa salvação, que vem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Maravilha! Vamos orar, vamos pedir a Deus para poder estar nos abençoando, vamos pedir a Deus para poder estar nos guardando, vamos pedir a Deus para poder estar nos livrando, nos curando, nos fazendo melhores para a glória do Senhor. Amém? Se você tem o retrato de alguém, se você tem a roupa de alguém, a foto de alguém, o nome de alguém, e se você puder colocar as mãos sobre a pessoa que talvez esteja enferma do seu lado, se você estiver no hospital, se você estiver na casa de alguém, vamos orar. Nós cremos no milagre, na bênção do Senhor na vida dessas pessoas. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos pela riqueza que há na tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pela riqueza que é ouvir, ó Deus, e ler a sua palavra. Meu Deus, quando lemos e ouvimos, é como um Pai, uma água numa terra seca, é como, meu Deus, uma fonte para aquele que está sedento. Quando ouvimos a tua palavra, lemos a tua palavra, sentimos ela falando dentro da gente, sentimos ela entrando e trazendo vida para a gente, trazendo conserto, trazendo vitórias, trazendo curas para a gente. E nesta hora, Pai Santo, nós queremos colocar cada um dos teus filhos diante do seu altar. Queremos colocar este homem, essa mulher, esta casa, Pai, e te pedir, meu Deus, cuide dessa casa, cuide dessa pessoa, cuide deste homem, cuide desta família, cuide de uma forma preciosa, Pai, cuide de uma forma maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, estenda as tuas mãos e abençoa, estenda as tuas mãos e fortalece. Pai, quem sabe está fraco, desanimado, abatido, ó Deus, por causa dos problemas, das dificuldades, mas a tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ó Deus, estenda as tuas mãos sobre essa casa, sobre essa pessoa, sobre esse homem, sobre essa mulher, e venha socorrer, meu Deus Todo-Poderoso, essa vida de uma forma maravilhosa. Venha ao socorro deste que está doente, curando. Venha ao socorro daquele que está desempregado, prosperando e abrindo a porta do emprego para ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos, abençoa de uma forma muito preciosa, poderosa e maravilhosa no nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós te pedimos e assim nós já te agradecemos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, maravilha, glória a Deus, aleluia. Olha, quero desejar a você uma tarde muito abençoada. Obrigado, né? Louvo a Deus por você ter estado conosco nesse tempo. Louvo a Deus por termos a oportunidade de compartilharmos a Bíblia Sagrada, compartilharmos a palavra do Senhor juntos, como nós falamos em oração. Quando nós lemos, quando nós ouvimos, é como uma fonte para aquele que está sedento. A gente se sente bem ao ouvir e falar da palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa tarde de uma forma muito preciosa. Que seja uma tarde cheia da bênção de Deus, cheia da graça de Deus. E que essa semana seja uma semana de vitória no nome de Jesus, tá bom? Olha, e quero também convidar você. Amanhã às 3 horas nós estaremos já de pé, né, orando, buscando a Deus, e tenho certeza que é um tempo muito de Deus para a nossa vida. É um chamado de Deus, né? Foi um convocar do Espírito Santo para esse tempo que nós estamos passando, e com certeza sairemos vitoriosos, porque o Jesus tomará conta e toma conta da gente para a glória do nome dele, tá bom? Então amanhã às 3 horas, se prepare, deite cedo,
coma alguma coisa leve, desculpe as colocações, a fala, mas é para poder te orientar mesmo, para você levantar disposto e não ter nenhuma complicação e chegarmos lá nesses domingo, completando esses 7 dias de bênçãos de oração às 3 horas, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, que você tenha um dia, uma semana muito abençoada. Quarta-feira, meio-dia, nós estaremos juntos outra vez, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja contigo hoje, permaneça para sempre, tá bom? Vai com Deus, até amanhã às 3 horas e até quarta-feira, meio-dia. Deus te abençoe.